Alô, estou aqui para mais um vídeo. Como que vocês estão? Tão esperado Demon Souls está pronto, platinado, 100% feito. Vi uns videozinhos de história. História é bem simples, a maioria dos vídeos não tem nem mais de meia hora. Vi um iceberg, um vídeo de história de meia hora. Fora que eu já tinha visto pelo jogo da história, que deu para entender mais ou menos. Com algumas explicações do meu amigo Gabriel também. Inclusive, Gabriel vai estar na tela para vocês aí. Este homem me presenteou com esse jogo maravilhoso aqui do canal, nosso ADM aí. Uma salva de palmas pro menino. E muito obrigado, Gabriel. Inclusive, ele que me ajudou a platinar o Demon Souls, tá? E, inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente um pouquinho, mas é essencial que você tenha mais alguém te ajudando nessa platina. Senão você vai passar por um inferno nesse jogo, você não tem noção pra fazer a platina sozinho, tá? E mesmo com ajuda, ainda foi um saco de fazer essa platina. Mas você vai entender o porquê. Eu vou explicar pra vocês o porquê também. Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe like. Finalmente chegamos a 3.000 horas assistidas e 1.000 inscritos, então estamos começando a monetizar o canal. Por favor, ajudem. Eu vou fazer uma thumb especial para esse vídeo, beleza? Vou começar a fazer thumb especial, vou começar a mudar, fazer vídeos atualizados, mais bonitos. E essa crítica do jogo vai ser bem mais, como posso dizer, mais específica, não específica, mas de qualidade pela questão de que esse já é meu oitavo ou sétimo, se eu não me engano, Souls-like platinado. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Lies of P, Elden Ring, 6, sétimo, Demon Souls. É o sétimo Souls-like platinado. E detalhe, todos esses que eu mencionei fiz tudo com DLC. O único que eu não fiz foi a DLC do Elden Ring, mas essa vai ser um jogo à parte. Porque ele foi considerado um jogo, então eu vou comprar e vou fazer uma crítica à parte, considerando ele como um jogo, tá? E depois o Lords of the Fallen, que já tá na lista para eu fazer a sua platina, então vai ter o Lords of the Fallen também, tá? Esse jogo tem alguns probleminhas a mais que talvez o Dark Souls não tenha, tá? Mas é assim, ele é pau a pau com o Dark Souls 2, tá? Que fique claro que ele tem ali alguns probleminhas. Peço perdão por esse machucadinho aqui, foi um machucado que eu fiz, tô com essa pinta horrorosa aqui. Mas voltando. O que eu vou abordar primeiro no jogo? Então vou abordar o que tá mais fresco na minha memória, que é a história. Tá, voltando novamente, agradeço muito ao Gabriel Terceiro. Brigadão, cara. É, a história. Cara, a história do jogo é bem simples. Basicamente, foi criado os seres humanos e só que esse Deus, talvez desse jogo, tá? Deus minúsculo, porque não é o nosso Deus da vida real. Ele talvez por medo, tá? É uma teoria que talvez por medo ele tenha criado os um demônio, devorador de almas, porque os seres humanos tinham almas. E os seres humanos começaram também a aprender a manipular as almas que eles conseguiam de dar uma de demônio, uma de qualquer coisa. Conseguia manipular e fazer magia, fazer. No jogo é mais magia, né? Mano, aqui, ao contrário dos outros, só tem duas classes, que se eu não me engano é magia e milagre. Só tem essas duas classes, tá? Magia é mais atrelado a algo ruim e milagre é mais atrelado a algo bom, tá? Tem esses dois lados. Milagre é algo mais religioso do jogo, né? Enquanto a magia é meio que o contrário. Tá? Então a magia é um pouco mais dark, mas ao mesmo tempo não é mal ruim, tá? E ela foi desenvolvida mais nesse reino, inclusive, do Cavaleiro da Torre, que é o reino onde tinha o rei Alan, que era um rei extremamente ambicioso, certo? E além disso, também teve ancestrais que teve um rei que é antes dos ancestrais, né? Esse rei hiper ambicioso começou a pegar almas, a fazer um monte de coisas que não eram boas. E isso deu um BO, que chegou um ponto que veio um grande deus ancestral, algo do tipo, o deus ancestral, ou fera ancestral, ou qualquer coisa do tipo, que é um bicho perigosíssimo aí no jogo, que trouxe uma névoa. E essa névoa, tudo que tocou, ela corrompeu. Então, por exemplo, o Cavaleiro da Torre, ele era um grande guerreiro que foi corrompido e virou meio que um demônio. Aqui nesse jogo, um ser humano pode virar um demônio, tá? É uma coisa do jogo. Então, o Cavaleiro da Torre, o Phalanx é uma mulher, pra você ter uma noção. Esse boss aí que eu vou enfrentar agora, que é o primeiro boss do jogo, ele é o segundo, se for contar com aquele que você não pode matar. Até pode matar, mas eu não consegui matar ainda, que é o Phalanx. Phalanx não, que é o demônio qualquer coisa lá. Esse
Tosa, eu falando, é uma mulher, era uma grande arqueira do jogo, e você encontra inclusive o espectro negro dela mais pra frente, tá? Então, basicamente, todos os inimigos desse jogo, né, os demônios, fala inclusive que o demônio que conseguiu prender o deus ancestral, o deus dragão, que foi preso inclusive lá nas forjas, foi preso por um grande guerreiro, e esse grande guerreiro pode ser o Labareda, né, ou o Fire Lurker, enfim. Então essa neve foi corrompendo. E o rei Alan, né, que era muito poderoso, tinha esse reino todo a dele, ficou muito interessado, porque ele, assim como, por exemplo, e isso é uma história bem parecida com Dark Souls 2, inclusive, e com Gwyn, que é a ganância por poder, que é basicamente a história do Gwyn, é basicamente, se bem que o Gwyn não é tão ganância por poder, não, é outras coisas, mas aí tem a mesma pegada da ganância por poder do Gwyn e a mesma pegada da Chandra, principalmente da Nashandra, que era muito ambiciosa. A Nashandra era uma parte do Manos que era basicamente a ambição do Manos. Então, é muito parecido. O rei Alan, ele conseguiu entrar em contato com esse deus ancestral e começou, e corrompido por tudo isso, começou a usar esse poder dele. E ele conseguiu o poder de até fazer um corpo de almas. Ele ficou hiper poderoso, mas a custo de tudo isso. Mas surgiu heróis. Surgiu ali os monumentais, que foram que conseguiu prender esse deus ancestral, que não é deus ancestral o nome, tá? Mas eu vou chamar de deus ancestral. Conseguiram prender esse deus ancestral no fundo do Nexus. O Nexus é basicamente um mundo entre mundos, entendeu? É um. Eu acho que a melhor definição é mundo entre mundos. Ali é a tua hub, é a tua Firelink, né? Que é muito bonita, inclusive. É onde você vai escolher quais mundos você quer ir, quais lugares do mapa, entre aspas, né? Mas são mundos, são mapas separados, né? São como se fossem fases, né? Então, você escolhe em que lugar do mundo, que lugar desse monte de mapa você quer ir. E ali tem algumas fogueiras, tá? E depois eu vou falar sobre essas fogueiras. E também tem a tua Firekeeper, que é uma demônia, que eu esqueço o nome dela, tá? Mas vou tentar lembrar aqui qual que é o nome dela. Deixa eu só ver aqui. Vou até pesquisar aqui para ter certeza qual que é o nome da Firekeeper, perdão. Firekeeper Demon Souls. Demon Souls. Eu esqueci o nome dela. É a Made in Black o nome dela, tá? É a Made in Black, né? É a Made in Black. Então, a Made in Black, né? Ela é a tua Fire que eu gosto mais de chamar de menina do pé sujo. Porque ela fica com o pé sujo o jogo inteiro, sem nenhuma necessidade, porque tem água na frente dela. Tem literalmente um poço d'água e ela não quer lavar o pé dela. Ela gosta de ficar com o pé sujo. E é pra gente colocar um sapato. Tem um ferreiro que vende. Tem uns caras que vendem sapato ali do lado. Tem um pets que vai pra lá depois vender sapato. Ela não, ela prefere ficar descalça e ficar com o pé sujo. Essa é a Made in Black ou a menina do pé sujo. E eu vou chamar de menina do pé sujo, porque primeiro que o Miyazaki ama pés, né? É a menina do pé sujo, é um monte de menina de mulher no Elden Ring, é a Priscila no Dark Souls 1, Dark Souls 2 também tem, se eu não me engano, acho que a princesa do gelo lá também fica descalça. O Miyazaki gosta de deixar a mulher descalça, enfim, só podiam colocar a mulher que lava o pé, né? Tem também agora no Lords of the Fallen a Pietá, mas a Pietá eu vou dar um desconto porque ela é bem legal. A coisa à parte, essa aí, ela não é bem uma monumental, mas é uma demônia hiper poderosa. Talvez seja uma das primeiras demônias a conseguir, ou seres humanos a conseguir um poder de demônio, uma alma de demônio. E quando ela se transformou nesse demônio, ela foi uma das poucas que conseguiu manter sua forma humana. Quando você absorve, você ganha um poder no demônio aí no Demon Souls, você vira algo bizarro, algo ruim. Talvez essa aranha, por exemplo, aí não seja um demônio, seja um ser humano que virou um demônio. O Rei Alan no final do jogo, ele é um demônio, só que ele era um ser humano, ele era aquele rei, o falso rei, é uma projeção do que ele era. Você enfrenta o Rei Alan em decadência, você enfrenta ele no final do jogo, quando ele se transformou num demônio efetivamente. E por aí vai. O Labareda provavelmente é o grande herói. O, o Phalanx não é. O Phalanx é o Caminho da Torre, é. Então muitos se transformaram. Outros já são um demônio natural, como o Rei da Tempestade, por exemplo, que é um demônio natural. Essa aranha talvez seja um demônio natural. Enfim, só sei que você obtendo essa alma demônio fica meio torto. Mas essa Made in Black não virou. E ela é uma das poucas pessoas que consegue te ajudar a manter preso.
o deus ancestral lá. Uma das pouquíssimas, demônio ancestral, deus ancestral, enfim, que é o que colocou aquela névoa lá. Uma das pouquíssimas pessoas que consegue fazer isso. Porque ela é hiper poderosa. E esses ancestrais conseguiram, teve uma equipe de ancestral, várias pessoas, cujo único é aquele bebê monge, que se você tem aquele budinha, né? Eu chamo de budinha, que é um Buda pequenininho, é o único ancestral que sobreviveu. Todos os outros morreram. Todos os outros ancestrais morreram e só sobrou esse lá no Nexus, né? Lá na tua Fire Link, né? Enfim, e aí começa a história do jogo. Você é chamado, você é um escolhido, você é um caçador de demônios e você é enviado para caçar vários demônios para a mano do ancestral e da Maiden Black para matar 5 demônios hiperpoderosos, pegar suas almas para poder enfrentar e poder adentrar lá abaixo do Nexus, que o Nexus na verdade ele é a sua Fire Link, a Fire Link é uma prisão para o deus ancestral e matando 5 demônios extremamente fortes você consegue as almas deles e com essas almas você consegue enfrentar o Rei Alan. E aí no final do jogo você tem basicamente duas opções, que é matar a Maiden Black, fazer a mesma coisa que o Rei Alan e pegar o poder do deus ancestral, né, daquela árvore ancestral, né, matando o Rei Alan e pegando, ou você mata o Rei Alan e deixa a Maiden Black resolver o BO e afastar aquele deus ancestral, aquele demônio. Deus tudo com letra minúscula, tá? Deus falso, tá? E afastar tudo da, do negócio. Tem também o falso ídolo, tem aí nesse mundo de Latria aí, por exemplo, o último boss, que era o rei do lugar, e corrompeu todo mundo, fez experimentos, fez um monte de gente virar demônio. Enfim, tem várias histórias aí no jogo a mais. Tem lá no mundo do veneno, que eu sempre esqueço o nome. Tem uma curandeira que ela não é bem, ela não é um demônio, mas conseguiu o poder de uma parte de um poder de demônio, né? Ou revelação divina que ela curava uma galera lá, mas a custo de muita dor e sofrimento e muitos corpos, enfim. Ela é uma pessoa boa, mas você mata ela no final. Ou você deixa ela se matar. É a única boss fight que tem duas opções. Você pode conversar, pode matar o guarda dela, conversar com ela, ela se mata, ou você pode matar ela no arco a longa distância e ela vai morrer de qualquer forma. Ou ir direto nela e matar na espadada, vai ser mais difícil. Falei da história. A história é ok, bem legal. Meio simples, mas ok. Tem suas particularidades, tem suas coisas legais. Mas dentre as histórias de Dark Souls, Bloodborne, Lies of P, dos Souls-likes até agora é a mais fraca de todas as histórias, incluindo inclusive o Demon Souls, tá? O Demon Souls tem história. O Demon Souls, o Lords of the Fallen, do que eu já joguei, já tem uma história mais que me intriga mais, que me chama mais atenção, uma estética diferente. Enquanto aqui, bom, a estética é boa, mas a história em si podia ser mais detalhada, né? Tanto que o Miyazaki acertou isso no Dark Souls. A história é bem mais aprofundada, detalhada. Enfim, aqui tem toda a questão da decadência, mas a gente já vai entrar na questão dos bosses do jogo, e que é um pecadinho desse jogo. Mas já vamos conversar sobre, tá? Então, em questão da história é isso. E eu vou agora para segunda, para a primeira melhor coisa desse jogo, a coisa que é realmente boa, que você fala, esse jogo é o gráfico. O gráfico, cara, pra mim, é o melhor gráfico de todos que eu já joguei. Melhor de todos. É o melhor gráfico. Não tem nada que eu tenha visto que é melhor do que esse gráfico. Esse gráfico é espetacular. Espetacular, espetacular. Talvez o Red Dead Redemption 2 é um pouquinho melhor. Mas eu acho que até o Red Dead, porque o Red Dead ele é bonito de longe, assim, você olhando de longe, paisagem e tal. Mas agora, nos detalhes, na estética do jogo, esse jogo é lindo. Lindo, 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 lindo. Cada detalhezinho desse jogo é maravilhosamente lindo. Eu acho o jogo um espetáculo de arte. Um espetáculo, é um exemplo. Isso aqui tinha que ser emoldurado e colocado em todos os lugares de desenvolvedor de jogo para ver isso que é um gráfico. Inclusive, isso aqui é um tapa na cara de mão aberta em Elden Ring, tá? Porque é da mesma empresa. Mesma empresa. Ah, mas teve parceria da Sony. Tanto faz. Se a From Software tá envolvida aqui, a From Software também tá envolvida em Elden Ring. E Elden Ring, infelizmente, tem um gráfico porco. Perto aqui é um gráfico porco. Porco, isso aqui. O Demon Souls dá um. Assim, ó, pega o Elden Ring, ó. Dá tapa na cara de mão contrária, cara. Dá um pau nesse jogo aqui. O em gráfico, questão gráfica. Tem um jogo que tem espetacularmente um gráfico que é absurdo. Não tem nem o que falar.
Cara, cada detalhe, cada item, tudo no jogo é bonito, cara. É bonito. O fogo é bonito. Olha o fogo na arma é bonito. As animações estão bem bonitas. O chão tá bonito. As texturas estão lindas no jogo. Isso aqui é uma obra de arte linda. E é o que joga essa nota pra cima. É especificamente. Vou até aumentar um pouquinho a nota para 67, tá? Por causa do gráfico. Porque jogo vale a pena pelo gráfico. O jogo vale a pena se jogar por causa do gráfico, que é espetacular, tá? 67 de 100, tá? Vou corrigir no começo do vídeo, tá? Vou colocar depois no letra lá corrigido. É, então, gráfico, vocês entenderam que é bom. Boss fights do jogo, tá? Eu já vou pular para as boss fights, depois eu falo de mecânica do jogo, que é um pouquinho pior. Boss fights, cara, tem umas três boss fights na primeira jogada que é legal. Que é o Demônio da Labareda, as Gárgulas, tá? Que depois o Dark Souls 1 vai copiar e o Dark Souls 2 vai copiar da cópia, né? E depois o Dark Souls. E depois o Dark Souls, o Elden Ring vai fazer a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Porque o Elden Ring é isso, é basicamente uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Blá, 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 blá. Enfim, né? É, e inclusive isso só diminui a nota do Elden Ring, inclusive, né? Ainda tem que refazer a crítica talvez do Elden Ring, porque, né? Enfim. Mas o Demon Souls, as boss fights são bem fraquinhas algumas, cara. Tipo, Deus, cara. Mas assim, até que eu gostei, sendo bem sincero. Algumas boss fights mecânica. Pô, o Rei Alan, cara, o falso Rei Alan, cara, pena que a lore dele é uma bosta, porque ele é só um montoado de almas fazendo um. Não é o Rei Alan verdadeiro, né? E eu não gosto desse tipo, você tá enfrentando o falso, você tá enfrentando uma parcela do poder do tal boss. E eu acho meio merda, cara, enfrentar, saca? Tipo, por isso que eu gosto mais do boss final, tipo, por exemplo, no Dark Souls 3, que você tá enfrentando um ser mais poderoso já visto na história do Dark Souls, que é um amontoado de todas as almas que sacrificaram, que é almas poderosíssimas como a do próprio Gwyn. Entendeu? Enquanto aqui não, você enfrenta o Rei Alan no final do jogo, que é uma boss fight horrorosa. Se fosse o falso Alan fosse o verdadeiro Alan e realmente fosse boss final, pô, seria incrível, porque, cara, ele tem um golpe que ele rouba nível teu. Ele te enfia a mãozada e pum, o cara puxa um nível teu. Puxa o nível que você upou. Ele diminui teus status num golpe, entendeu? Então, se você não desviar desse golpe, você vai. E ele tem um moveset até que bem legal, bem diferente pra época que o jogo foi feito. É, porque isso aqui é um remaster, né? E, pô, bem legal, cara. A própria Gárgula, se não tivesse uma inteligência artificial porca, seria uma baita boss fight legal. É que a arena dela não coopera. A arena dela é bugadaça. Demônio da Labareda, a mesma coisa. A inteligência dele é bem ruim. Então a inteligência dos boss não é boa. Mas os boss em si são. Os boss são bem legais, tá? O próprio Deus Caero tem uma mecânica legal, você tem que subir no lugar tal, pá, 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 e depois bate. Aí, tá, podiam ter deixado ele com mais golpe? Sim, mas ele é um gigantão e tal. Mas fora isso, cara, falso ídolo é meio ruim e tal. Mas são boss de mecânicas que eu acho legal, bem Play 2, assim, saca? Tem umas mecânicas bem Play 2, você tem que fazer, tem que desviar tal coisa, fazer bater, tem que achar o verdadeiro pra bater e tal. Cara, por incrível que pareça, eu até que gostei. Até gostei um pouco. Mas assim, longe do Dark Souls 3, longe do Lies of P, longíssimo, assim, longe do Lord of the Fallen. O próprio Lord of the Fallen eu já tô achando que tem boss melhores do que o Demon Souls. É longe de muito jogo da própria From. Cara, ele é pau a pau com o Dark Souls 2 em questão de boss. E principalmente, e é melhor que o Elden Ring boss. Ele tem 15 boss no jogo e é melhor que o Elden Ring. Por quê? Porque o Elden Ring é repeteco. E tem um boss decente, entendeu? Um ou dois boss decentes. Aqui, tipo, não. Aqui não tem repeteco de boss. Aqui não repete nenhum boss. E isso é uma crítica muito positiva. Sem repetição de boss. Obrigado. Muito obrigado, jogo. Isso aqui não dá pra criticar. E o que ele faz melhor que Lords of the Fallen também é que nenhum boss vira inimigo do jogo depois. Então todos os boss são únicos. É uma batalha que você vai enfrentar. E a batalha do X1 eu acho muito legal também, que é nesse próprio mundo de Latra que é onde você faz o PVP do jogo. Você vira o boss no mundo de outra pessoa e você faz um X1 pra. E aí depende. Se você for bom, você mata, senão você perde. E eu gostei bastante disso também. Então, cara, boss fight. Ok. Tá? Ok. Só que agora temos um problema. O maior problema desse jogo pra mim que é mecânicas e gameplay. A gameplay, cara, não é ruim. É ok. Ele é limitado, bem limitado, certo? Em questão de mecânica. Tem um pouco do Dark Souls 1 ali, mas acho que ainda Dark Souls 1 tem mecânicas uma gameplay mais fluida. Por mais que é lento, você sente o roll sendo melhor, tal. Mas aqui tá que tá bom. Tá que tá bom.
até que tá legal. O problema desse jogo mora no runback. Pra você ir de uma fogueira a outra, é uma desgraça. É muito longe, Miyazaki do céu, cara. Por que que você fez isso? Cara, você corre uma maratona até chegar no boss. Cara, se você. E outra mecânica ruim. Questão de cura. Aqui é igual o Dark Souls 2. É uma merda. Você tem que comprar as curas, entendeu? Aqui só não é pior do que Dark Souls, o Dark Souls 2, porque o Dark Souls 2, em questão de vida, aqui você tem forma humana, assim como o Dark Souls 2 também tem forma humana, e isso limita a tua vida. A mecânica de Souls do Dark Souls 2 é exatamente igual nesse ponto. Só que aqui não enche tanto o saco, os boss não dão tanto dano. E o Dark Souls 2 não, se você não tiver em forma humana, você vai tomar um pau, entendeu? Aqui não, você pode ir na forma de alma que você não vai levar tanta surra. Mas ainda assim, questão de cura é muito ruim. Até você liberar o pet, você só vai comprar curinha verde. E a curinha verde é horrorosa de curar. A única que, tipo, que cura mais ou menos é da cura verde com vermelho pra cima. Tá? As amarelas são as melhores do jogo. Quanto mais amarelo, melhor. E as brancas são excepcionais, só que as brancas são limitadas. E outra coisa, você não pode levar mais que uma quantidade X no teu inventário de curas. Então é 25 de um, 25 de outro, e isso enche o saco. Eu preferiria estar com o meu inventário cheio de cura, sem estar limitado com o número máximo que eu posso usar. Porque esse número máximo é muito pouco. Ah, pode levar 50, mas 50 da verde, cara. Ah, pode levar 50 da outra, mas 50 da outra também, já não, depois de um certo ponto do jogo, já não é tão boa, já não é tão efetiva, já não vai te curar tanto, já não vai te ajudar tanto na gameplay. E isso é um pequeno problema. Agora, quando você leva em consideração é, o runback que eu tava falando, aí o jogo piora muito. O que tira 30 pontos com quase 33 pontos da nota é runback. A runback, ó, primeiro que o online é todo bugado. E o jogo ainda tem muitos bugs, tem como fazer glitch facilmente que não foi retirado, como o glitch do Labareda. Glitch de boss, cara, eu esquipei o boss Labareda, eu quase esquipei o jogo, tem glitch moleza de fazer. E assim, são glitches que se você ver na internet, eu ensinei um glitch, inclusive, tem aí no canal de como fazer o boss labareda, que é um dos boss mais difíceis que é parado. E nem é o maior problema de gameplay, que eu já vou falar o maior problema, que é no NG. O NG é um problema. Agora, runback, cara, runback do cego, meu amigo, aquilo é insano. Aquilo é a segunda pior runback da saga Souls. Só perde pra Dark Souls 2 também, que tem a pior runback de todas a história. Tá? Só não, literalmente, ele só não é pior que a runback do Dark Souls 2 da DLC. Que daí também, meu amigo, aquela runback lá é para deixar você louco. Aquela runback, cara, só tô vendo uma coisinha aqui. As notas dos jogos que eu dei, né? Eu dei 70 pro Dark Souls 2 e estou dando 67 pro Demon Souls, enquanto o Elden Ring é 65. E sim, tá certa essa ordem. O Dark Souls 2 ainda tem a DLC que salva, tá? O Dark Souls 2 ainda tem uma DLC que salva muito, tá? Salva muito o jogo. E tem as mecânicas do Dark Souls 2, e tem também a Fire Link, tem suas coisas, tá? Tem suas coisas. Mas é bem próximo ali, tá? 67 pra coisa ali. Esses três jogos, Elden Ring, Dark Souls 2 e Demon Souls, estão bem próximos um do outro. Porque eles têm muitos defeitos, tá? E aqui, voltando pra Runback, cara, a Runback do Vigia é uma desgraça. Eu não lembro se o nome é Vigia, mas a Runback dele, cara, você tem que. Cara, você anda quilômetros no mapa pra chegar no bicho. E não é fácil. Cara, o mapa também, cara. Nossa, cara, tem uns inimigos que são desgraçados. O NG, aí eu vou falar do NG. O NG, cara, se você quer platinar esse jogo, tenha um amigo pra jogar co-op. Tenha, senão você tá lascado nesse jogo. Mas assim, você tá muito lascado pra platinar esse jogo sozinho. Por quê? O NG é desproporcional, tá? O primeiro NG e o segundo NG são desproporcionais. No NG, quase que qualquer mob te mata com um ou dois hits. Cara, é absurdo. E quando eu digo qualquer mob, é você ser humilhado por literalmente um goblin de picareta na mão, te dar uma picaretada e se morrer, entendeu? Isso, cara, é humilhante você ver um goblin te matar com uma picaretada. A bosta de um goblin. Ó, outra bosta com pé descalço e sujo, né? Miyazaki, enfim. Cara, é um saco o NG.
Porque você toma hit. Os boss não dão hit kill, mas os inimigos dão hit kill. Uma bola de fogo daquele palhaço, daquele gordo palhaço, te mata hit kill, cara. Ah, lembrei que tem o Boss Perforator, que é muito bom também, tá? O Boss Perforator. Então, assim, o que salva do Dark Souls 2, que ele fica um pouquinho acima do Demon Souls, é a DLC. E aqui eu vou contar porque a DLC, porque aqui também podia ter DLC, não teve. Aí é o problema do jogo que não teve, tá? E como teve muito bug e tal, agora a DLC do Dark Souls, a que tem o Sun Alone e o Fulminate, cara, sensacional. Pena que as rollback também são uma merda. Então, cara, o erro do Dark Souls 2, o erro aqui desse, é ter as piores rollbacks possíveis. E é uma pena, cara, que o jogo é lindo. O jogo é lindo, cara. Vale a pena você passear pelo jogo? Vale. Pela, por quão bonito é o jogo. Mas não vale a pena você fazer um NG. Cara, quer dizer, vale a pena você ter platina. Mas, cara, você dá dor de cabeça que dá, cara, você fazer um rollback. É outra coisa, os NPCs são até que legais, uma coisa boa do jogo, os NPCs. Quests, cara, são só meio chatas, mas quest eu não me importo muito com quest, sendo bem sincero. E a Fire, a menina do pé sujo lá, a nossa Fire Keeper, até que é bem legal. Até que é bem legal. Pena que é um demônio e eu ia passar um sarrafo nela de qualquer forma. Né? Demoninha cega. A japinha cega. Eu ia passar o cerol nela de qualquer forma. Mas enfim. É, então, é, esses pontos que eu abordei agora, importantes. E em questão de armas do jogo, cara, o jogo tem Claymore, o jogo tem todas as armas, tudo bonitinho. Cara, é um bom jogo. É um bom jogo. É um bom jogo, como eu disse, a nota é 67 de 100. Ele tá acima de Elden Ring, desculpa pra quem gosta, mas Elden Ring pra mim tá em último lugar. Em último lugar dos Souls que eu joguei até agora. Ele tá em último, às vezes eu esqueço, mas quando eu lembro que Elden Ring, cara, foi chato demais jogar esse jogo. Só boss porcaria, cara. Caçar 169 boss, cara, tudo igual. Aí aqui, por exemplo, cara, tem mecânicas únicas, como esse aí, por exemplo, você bate numa ferida do boss, nesse juiz aí que tá na tela, você bate na ferida do boss, o boss cai, você bate na cabeça dele. O vigia da torre lá, o cavaleiro da torre, você bate nos dois pés dele até ele cair, quando ele cair, você bate na cabeça dele e dá mais dano. Então, assim, eu gostei que essa é uma mecânica bem Play 2, bem antigão, assim, dá uma nostalgia, pelo menos. Enquanto The Ring nem isso tem, entendeu? Enquanto Dark Souls 2, por exemplo, é um pouco melhor, porque ele até tem essas mecânicas de Play 2, e tem algumas coisas que são bem divertidas no jogo. Tem alguns boss bem legais, o Velstat é legal, mas são poucos, cara. É 40 boss pra, tipo, ter 10 bom, entendeu? E aqui, cara, ele segue um pouco esse problema, porque tem boss que são muito ruins, tá? Tem boss que é tipo, cara, não é empolgante, entende? Porque os boss do Dark Souls 2, principalmente, a lore é legal. E aqui as lore, cara, são tipo, ah, é um demônio. Ah, esse aqui é demônio também. Ah, esse aqui foi tomado por um demônio. O problema da lore dos boss é esse. É tipo, tudo se resumido a é um demônio. Entendeu? Tudo se resume a uns bosses serem demônios. É, e voltando pra questão de platina, cara, foi a pior platina que fiz na minha vida. Cara, que platina difícil. Ela demorou menos tempo, mas ela é cansativa. Ele é cansativo. Porque tem. O jogo, ele tem um sistema que eu esqueci de falar, que é um sistema que eu também não gostei. Que é o sistema de tendência. Tendência branca, é puramente branca, branca, neutra, negra e puramente negra. São as cinco tendências que tem no jogo. A puramente branca, você desbloqueia coisa que você não desbloqueia na puramente negra e vice-versa. E é um BO você subir e baixar a tendência, cara, porque você só consegue subir tendência matando o boss ou ajudando em outros mundos. E baixar a tendência é você matando, você invadindo mundos ou matando NPC. Que você baixa a tendência. Do personagem, no caso, né? Tô falando de tendência de personagem. E tendência de mundo é. Não, tendência de mundo é só matando o boss. Tendência de personagem, tendência do teu personagem é só ajudando aliados. Só você ajudando em outros mundos. E pra baixar a tua tendência própria é só invadindo outros mundos. E pra baixar a tendência de mundo é só matando NPC nos mundos, matando NPC, é, ou morrendo na forma humana nesse mundo. Se você morrer na forma humana, você baixa a tendência. E, cara, tem um espectro nesse mundo mesmo aí do Rei da Tempestade, né? O mundo das tempestades, que é uma desgraça de fazer, cara. Cara, é muito ruim. O Puramente Black desse mundo aí tem literalmente na fogueira que tu spawna. Tem um samurai do demônio. Que é do demônio mesmo. Ele é pior que os demônios. Que ele sai com a espada, cara, loucamente, e te dá um meio hit que ele te der, você morre.
tá? No NG, então, pelo amor de Deus, no NG é um pesadelo, cara. E eu ainda fui, e é outro problema. Quando você vai pro NG, você traz a tua tendência junto. Então eu fui pro Rei da Tempestade com a tendência pura e black, de novo. Eu já tinha feito os eventos no primeiro NG. Porque detalhe, pra fazer a platina, tem evento que você tem que fazer pra você pegar anel, pra você pegar coisa X ou Y, alma de demônio incolor, pra você poder fazer magias. Tudo isso é só no puramente black ou no puramente white que você pega. Normalmente no puramente black. Então se você. E eu deixei por último pra fazer as puramente black. Eu deixei primeiro fazer todos os eventos puramente white que eu fiz, para depois fazer os eventos puramente black. Esses eventos, assim, se você está no puramente white, você tem portas que vão abrir, vocês vão ter locais de vocês bloqueados, entendeu? Essas coisas só acontecem no puramente white. Enquanto no puramente black você vai encontrar alguns NPCs e alguns inimigos que só tem no puramente white, no puramente black, no caso, né? Inclusive, você tem uma quest que você provavelmente você vai estar no puramente black, que é quando você mata algum NPC e tá no puramente black. Aí aparece uma NPC específica lá que te manda matar os NPCs. Que é bem legal essa quest, cara. A tua quest é qual? Assassine os NPCs do jogo. E aí você ganha um anel pra você poder platinar o jogo. Por isso você tem que fazer isso no final do jogo pra platinar. Isso que achei animal. Eu achei muito legal. Mas, cara, é pior. Assim, Dark Souls 2 é mais fácil de platinar do que esse aqui. Porque não é enjoativo, entendeu? Mas em questão de design gráfico, eu prefiro mil vezes jogar o Demon Souls, tá? Prefiro jogar. Cara, eu vou corrigir a nota. 71/100. Pra ficar assistindo o Dark Souls 2, eu acho que é melhor que o Dark Souls 2 ainda, cara. Me divertiu mais. Por incrivelmente me divertiu mais, cara. Dark Souls 2 tem boss muito merda, cara. Só dele se salva, tá? Normalmente vou corrigir no começo do vídeo a nota, tá? Eu repensei ela. É louco eu repensar ela no meio do vídeo aqui. Mas é importante porque, cara, ele é um jogo melhor de se jogar que o Dark Souls 2 e é melhor do que o Elden Ring. Ele não é melhor do que Dark Souls 1, Bloodborne, Lies of P e Dark Souls 3. E aí temos um abismo de distância entre esses aí, entendeu? Que é uma quase 10 pontos de nota para cada um. Porque Dark Souls 1 eu dei 82, se eu não me engano. Né? Claro que se ele fosse levado como um jogo de hoje em dia, fosse, pô, lançou agora, eu daria uma nota bem menor para Dark Souls 2, mas levando em conta a data que ele foi lançado, e que mesmo que ele é um remaster bem menor do que o do Demon Souls, pô, eu acho o Dark Souls 1 melhor. Aí, né, aí não tem como, Lies of P é muito melhor, Bloodborne é muito melhor, tudo nota 90, tudo nota 6, se eu não me engano, eu dei 100 para Lies, 100 para 100 ou 90 pra Lies of P, dei 100 pra Bloodborne e 100 pra Dark Souls 3. E os três são incríveis os jogos. Incríveis. Mas ainda acho o Dark Souls 3 o melhor, nota 100 e tal. Então tem um abismo de diferença ainda no Demon Souls pra esses quatro jogos que eu falei, tá? Principalmente pros três primeiros, né? Aquela Lies of P. Ela tem 30 pontos de diferença aí, quase 20, 30 pontos. Então é bem específico isso. E assim, cara, vale a pena jogar o jogo? Vale. Vale muito a pena. Sinceramente, vale a pena. Pelo gráfico. Joga pelo gráfico. O jogo é bonito, cara. É bonito. É lindo, cara. Se você gosta de gráfico, cara, esse é teu jogo. Esse é teu jogo pra você jogar. Agora, você quer platinar? Não joga. Você vai passar raiva. Vale a pena pra você ter estampado. Olha, tem a platina do Demon Souls, que é um absurdo. Agora, imagine platinar isso aqui sozinho, que eu esqueci de comentar, que eu ia comentar isso. Platinar sozinho pra você baixar a tendência tua, só existe um método. Que se você estiver sozinho, você não consegue fazer online. Até consegue, mas demora muito pra você entrar no online. Pra subir tendência, tá? Pra subir. Porque pra subir, é só você invadindo, invadindo não, você ajudando pessoas no online para você subir a tendência do teu personagem. Porém, isso é só no online. Se você estiver offline, né, ou no online, mas não tá achando ninguém, só existe um método de você subir a tua tendência, que é matando espectros escuros específicos nos mundos puramente black. E lembra que eu falei que é uma desgraça no puramente black os mundos? Teu dano abaixa, tua vida abaixa. O puramente white, teu dano aumenta e sua vida aumenta. No puramente black, é o contrário, tua vida abaixa e teu dano abaixa. E, cara, é um pesadelo. Principalmente aquele bicho. Cara, todos, na verdade. Todos os espectros negros desse jogo são uma desgraça pra você matar. É difícil, é difícil. Às vezes tem um lugar muito longe. Se você morrer, você tem que fazer uma run back muito longa pra chegar nele. Outros que são só difíceis, como é o. Esqueci o nome dele. O Samurai. Que é uma desgraça de você matar esse samurai. Eu matei acho que ele 3 vezes no jogo, cara. E as 3 vezes ele é muito difícil, muito complicado de conseguir, porque ele é muito forte. Ele te mata com um hit. Então, assim, pra platina offline é muito ruim.
É muito ruim. É por isso que ele tá abaixo. Mas sendo bem sincero, é um jogo que eu gostei. Pensando agora em retrospectiva, pensando em tudo, é um jogo muito bom. Vou finalizar com nota 71 de 100. Tá? Eu não tenho roteiro pra esses vídeos, tá? Só explicando. Eu vou, eu vou pensando no jogo e vou fazendo. Não é o roteiro. Não tem nada escrito aqui, não tem nada. O que eu tô olhando aqui, se vocês querem ver, ó. Vou pegar aqui pra mostrar. O que tava vendo aqui no caso, ó, é a minha tela, tá? É a tela do meu coisa gravando. É o que eu tenho aqui. Eu não tô vendo roteiro nenhum, tá? Não tem roteiro. Eu gosto de fazer um vídeo espontâneo. É a minha nota, é o que eu acredito. Eu tô falando aqui da boca, já tô falando aqui, ó. Eu tô pensando e falando. Agora, eu não vou fazer um roteiro pra afagar o jogo, pra... Não, eu gostei, eu não gostei, eu não gostei. Eu tô falando do que eu senti do jogo, do que eu gostei e do que eu não gostei. E esse jogo, a maior crítica pra mim é os boss, que podiam ser um pouquinho melhores, podia ter uns boss mais impactantes, a história também podia ser um pouco melhor, a história dos bichos podiam ser um pouco melhores, né? Tipo, as histórias são bem simples. Tipo, ele ter pensado, ah, ele é só um bicho forte aí, entendeu? A história do demônio da variedade, ele era um cara muito forte, mas virou um demônio. Essa história, essa assim, é a boa, né? A única história realmente boa é a dama lá que cura as pessoas lá no mundo do veneno, mas putz, cara. Ah, cara, o Sanguessuga, por exemplo, cara, que boss ruim. Aquele lá que você viu agora há pouco, um antes desse aqui, aquele que tem que fica atacando mosquito em você, o golem de lama, algo do tipo, cara, horrível. Até a boss fight dele é ruim e a história dele, tipo, nem lembro a história dele, entendeu? Então são coisas assim que nesse jogo ele peca um pouco. Mas, cara, pelo gráfico, vale a pena. Joga pelo gráfico. Joga pra você ver um jogo bonito. Beleza, gente? Esse foi o vídeo. Mais um jogo platinado Souls. E o próximo é Lords of the Fallen. Falou, gente. Até mais.